Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha também pela internet, seja através do Facebook, através do YouTube ou através do Instagram. Estamos começando ao vivo o nosso programa das 6, nesta terça-feira, dia 2 de julho de 2019. Falei futuro, mas agora quero falar de presente, porque eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, né, dois representantes de um grupo de escritores luizenses que está dando um presente para a cidade de São Luís do Paraitinga e está dando um presente para Taubaté, um presente para o nosso Vale do Paraíba e um presente para a literatura, né? Seja ela brasileira ou mundial. Estamos recebendo aqui os escritores Alexandre Genari e o Rodolfo Santana, porque agora, quinta-feira, vai ter um evento aqui na nossa cidade e eles vão estar lançando uma coletânea, né? Bom, Alexandre e Rodolfo, boa noite, prazer em recebê-los. Boa noite, André, prazer é nosso estar aqui. Sempre. Bom, quinta-feira, vocês dois e mais dois times de futebol estarão aqui em Taubaté, lá no Espaço Selvagem, né? Lançando o Rabo do Tatu. É isso mesmo? Acho que a Alê sabe melhor descrever o porquê desse rabo do tatu, né? Vou começar falando então um pouquinho. Eu acho que uma das primeiras ideias quando... Deixa eu mostrar o livro para a galera. Vamos devagar, vamos devagar. Deixa eu contar a história aí. Vamos mostrar o livro? Pode erguer e mostrar pro povo aí. Que... Olha, para vocês verem, esse aqui é o livro que a gente vai lançar na quinta-feira. Foi lançado em São Luís, né, no final de maio. E agora aqui em Taubaté, nessa quinta-feira, a partir das 7 horas. Já vamos dar um serviço completo. Opa! Mas conta pra gente esse nome, o Rabo do Tatu, da onde que surgiu, por que surgiu? O nome eu vou deixar com a Alê, mas uma das primeiras ideias de começar a reunir esses autores, eu não sei se partiu do Alê, mas os primeiros escritos, ou a sementinha disso tudo foi pela internet, foi pelos textos virtuais. Né? Acho que o Alê, mais a Companhia Limitada ali, reuniu todo mundo que ele, num primeiro momento, que gostava de escrever para não deixar de escrever. Né? A gente fala muito de São Luís pelo lado musical, mas eu acho que você não é só músico, né? Você é letrista, você é compositor, você é contista, você encena, você está perto do teatro, você é cineasta. O Alê também, ele gosta de se aventurar por essa área do cineasta. Mas o que fica em xeque em São Luís não tem como ser diferente por conta do carnaval e outras tantas festas e características musicais, é esse lado da música, né? Quem nasce em São Luís dizem que já nasce músico, né? E é verdade, né? Ouvindo aquela história, ouvindo aquela parte da música, é isso mesmo. Do livro, depois dessa parte virtual, uniram Alê, Camilo Frade e Luiz Egito para tentar organizar o que seriam alguns autores para fazer essa versão impressa do trabalho, que até nem seriam com os textos da internet, mas seriam com escritores que já participavam de uma composição virtual, vamos dizer assim, e depois tornar esse sonho um pouco mais realidade. Quer dizer, formalizar isso, né? Porque a internet hoje é uma parte é um meio de se autorizar uma cultura, um meio de registrar um texto. Mas o impresso, igual dizia Saramago, não tem como eu chorar na tela do computador. Né? Eu vou chorar no tablet, não dá, tem que chorar na página do livro, eu tenho que rabiscar o livro, eu não vou rabiscar. Então acho que é um pouquinho disso tudo. Quer dizer que a ideia original nasceu de um site, aí, ou de um blog na internet e reuniu 3 ou 4 no início, isso mesmo? Não, mais do que isso. O Camilo Frade, que é um dos autores que o Rodolfo mencionou, que é músico, a gente falou de música, o Rodolfo falou a respeito da música em São Luís, que é músico como o Rodolfo é. Rodolfo é um dos Estrambelhados, que é uma das bandas mais famosas de São Luís do Paraitinga. É uma banda, é um hit hoje. E o Camilo Frade, que também é músico, reuniu um grupo há 2 anos mais ou menos, para fazer um site que já se chamou O Rabo do Tatu, viu, André? Então naquela época já tinha aí uma dúzia de autores e tal,
E aí a gente reuniu um pouquinho mais de gente para conseguir fazer então a versão impressa. Então, mas eu quero saber, eles ainda não revelaram pra gente o porquê o rabo do tatu, né? A gente sabe que São Luís do Paraitinga, vocês têm aí um dos escritores, inclusive, né, que é estudioso nisso, né? É a terra do Saci, né? Tem as lendas, tem aí outros ícones, né, que vocês estão destacando, mas por que o rabo do tatu? O que tem nesse rabo do tatu? O que acabou sendo o nome do site? O rabo do tatu, vieram me perguntar no primeiro lançamento, falaram, o rabo do tatu não é aquela coisa que você pega para bater ali como um castigo, né, que se usava antigamente na roça. Eu falei, não, mas esse rabo do tatu, não, esse não castiga ninguém, esse não é o nosso rabo do tatu. O rabo do tatu, nesse caso, André, é o rastro que ele deixa. Então a ideia inicial do Camilo era de deixar o rastro. Então, à medida que a gente escreve, a gente está deixando um rastro de alguma maneira, principalmente no papel impresso. Então, é a ideia do rastro que o rabo do tatu deixa quando ele percorre ali aquele trecho. Bom, e então um rastro desse tatu, inicialmente virtual, acabou deixando aí possibilidades, indicando caminhos que uma hora vocês falaram, está na hora da gente pôr no papel. Foi assim? Primeiro, quando começou o site? Que ano que foi? 2016. 2016 começou o site. Ele ficou no ar mais ou menos um ano e pouco. E depois está lá, mas ele acabou, foi um projeto que teve o ciclo dele e que terminou. As pessoas pararam de publicar num determinado momento, até surgir a ideia de, bom, vamos publicar isso aqui em livro. Mas surgiu em 2016, o projeto e o site. Ah, bacana. O livro, a iniciativa começou quando? Começou um ano. Há um ano que aconteceu essa história que o Rodolfo descreveu, de se reunir eu, Camilo Frade, que é esse músico, e Luiz Egito, que é um jornalista, já radicado em São Luís há muitos anos, há mais de 20 anos. Um grande jornalista, que foi redator-chefe do Observatório da Imprensa, mão direita do Alberto Diniz durante muitos anos, e nos reunimos os três, então, para convidar esses escritores e para fazer a coletânea. Bom, o Rodolfo, que é um dos escritores, a formação é musical, né, Rodolfo? Aí o conhecimento que as pessoas têm da sua história é musical, né? Mas e como escritor? Foi nesse projeto que você falou, agora sim eu tenho um espaço, ou já tinha publicações antes? Não, já tinha. Acho que eu comecei minha publicação na faculdade, né? Eu sou formado em língua portuguesa, em letras. E quando eu comecei a entender o que é literatura, porque no ensino médio você não entende tanto, né, o que é literatura assim. Quando eu comecei a entender, eu comecei a escrever. Aí, em 2010, surgiu a ideia de lançar um livro. Eu queria lançar um livro sozinho mesmo, com minhas composições poéticas. Aí nasceu o primeiro livro, que foi Gênesis, a primeira explosão. É um livro de capa cinza, bem simples, mas bacana, era um desejo próprio, eu queria colocar tudo aquilo que eu tinha escrito em faculdade. E muito bom livro, viu, André? Um belo livro. Um belo livro. Ele é cúmplice, não vale. Depois desse livro, eu participei de uma outra coletânea, acho que talvez o Ali nem saiba, uma coletânea nacional chamada Palavreiras, que foi uma coletânea feita pela editora Autografia do Rio de Janeiro. Cada compositor participava de um processo seletivo e era escolhido de 2 a 3 textos, né? Esses textos poderiam ser também contos ou poemas. Dentro desses contos ou poemas eu fiquei com um poema só publicado. Se eu não me engano, numa seleção de mais de 100 autores que participaram de todo esse processo. Também é um livro, não é tão divulgado, né, muito aqui, é mais divulgado no contexto do Rio, por editora ser do Rio de Janeiro. Né? E depois desse veio o terceiro livro, que seria O Rabo do Tatu, né, que daí é um trabalho bem bacana, né, que acho que por ser de São Luís, né, por a gente ter nascido em São Luís, e creio que a maioria dos autores nasceram e têm um pé em São Luís, eu acho que esse é o lado singular para os autores, ter escrito esse livro. Né? Não é um livro sobre São Luís, não é um livro fanista, mas é um livro que tem como parte
vivências em São Luís. Então só poderia ser um autor que tivesse uma vivência para entender o que é escrever o Rabo do Tatu. Eu acho que vai, pelo menos é isso. Alexandre, qual que é a sua formação, para quem não te conhece? Eu estudei jornalismo, sou escritor e sou roteirista profissional há mais de 10 anos. Roteirista de cinema. Essa é a primeira publicação, a primeira coletânea que você participa? Tem outras? Não, também já? esse é a primeira coletânea que eu participo e que eu edito, mas eu tenho 5 livros publicados, 2 romances, uma novela, um livro de contos e um infantil. Estou aí no 6º livro. Como coletânea é o primeiro. Os outros eu assino sozinho. 6º livro, então. Uhum. Bacana. Estamos conversando aqui com os escritores Alexandre Genário e Rodolfo Santana, que estão lançando agora, na quinta-feira, aqui em Taubaté, lá no Espaço Selvagem, do nosso amigo Nicodemo Sena, né? Que gentilmente, inclusive, indicou essa foto pra gente, né? E esse livro vai ser lançado em Taubaté também, né? Agora, vocês são só 2 dos representantes, né? Vocês trouxeram outros nomes também de São Luís do Paraitinga, né? Conhecidos ou menos conhecidos do grande público, do pessoal aqui de Taubaté. Eu gostaria que vocês falassem um pouco também desses autores, destacassem, né, a essência de cada um. E como que foi reunir esse time todo aí? Vamos falar dos taubateanos primeiro. Taubateanos, na verdade, vírgula, né? Porque o lançamento na quinta-feira, ele se baseou em 3 autores que moram aqui em Taubaté. Rodolfo Santana, que apesar de ser luizense da Gema, né, hoje vive em Taubaté. Então ele está na Clara agora. Ele está na Clara, não é mais a Gema. Andréa Alda, que é professora da Unital, também já publicou outros livros, que tem uma relação muito forte com São Luís, hoje vive em Taubaté. E o Borba Ciola, que é professor aqui também, e também já lançou outros livros e vive em Taubaté. Esses são os 3 autores taubatianos. Quer falar um pouco dos luizenses? Somos 18 autores. O importante é saber 18. Tem uma passagem da história do Brasil, não tem? 18 do Forte? 18 do Forte. Tem algo a ver aí, implícito nisso daí ou não? Não, esse não. Poderia ser uma relação, tudo é literário, né? Pode ser. Sim. Podemos pensar a respeito, né? Tira só o doce, fica os 18 fortes, né? Mas eu acho que dos 18, talvez o Alê me leve em conta isso. Um dos que mais me estimulou, talvez, em São Luís a ler e a também participar muito desse mundo literário foi uma pessoa que acho que é incomensurável, é o Marco Rio Branco. No tempo eu estudava numa escola pública, São Luís só tem escola pública, mas só tinha uma na época, agora tem mais de uma. Né? E o Marco trabalhava como secretário de escola na época. Né? Então eu sempre dava uma fugida das aulas de ensino médio, às vezes uma aula que eu não gostava tanto ali da área de exatos, porque minha área era mais humana. Fazia o exercício e dava uma fugida para a secretaria, a gente tinha certa liberdade e ia lá com o Marco. Ele sempre pegava uma folha do estado de São Paulo, um caderno, e sempre falava, olha, lê essa entrevista, faz isso. É uma pessoa que, nossa, estimula qualquer um. O Marco, ele é atemporal, eu digo. O Marco, ele tem de relação literária e relação musical com São Luís, com todas as faixas etárias, todos os tempos.